A internet realmente abriu porta para todo tipo de maluco e alucinado que a gente vê por aí. E a mais recente onda do momento, deve ter uns 5, 6, sei lá, 4 anos, é um bando de neoliberal que vive dizendo ser libertário por aí. E a figura que mais se destaca desses neoliberaloides retardados, sem dúvida nenhuma, é o funcionário do Instituto Millennium, o tal de Rafael aí, o mágico do Ideias Fecais. E esse maluco, cheio de vídeos confusos e com frases e raciocínios incompletos, é um verdadeiro mestre do ilusionismo. Pergunta do G. Matos. Rafael, eu vejo argumentos. Primeiro, obrigado por escrever o meu nome certo, Fala tá? logo, Não se apresse desgraça. muito, mas eu vejo argumentos contra o anarcocapitalismo dizendo que na anarquia não existem autoridades ou hierarquias. E como existem hierarquias no capitalismo, como patrão e empregado, anarquia e capitalismo são incompatíveis. Além disso, tem uma citação do Rothbard em que ele diz que ANCAPs não são anarquistas de verdade. Gostaria de sua opinião. A segunda parte sobre a citação do Rothbard eu vou desconsiderar porque eu não sei que citação ele tá falando. Esse vídeo poderia muito bem acabar por aqui depois desse truque de ilusionismo de mestre desse cara. Mas depois de eu ter assistido horas desse lixo radioativo que esse filho da puta espalha na internet, tendo que ver as caretas que esse infeliz faz toda vez que a gente pausa o vídeo, eu não aguentei e tive que gravar. Eu já poderia muito bem começar dizendo que o anarcocapitalismo não existe simplesmente porque o capitalismo surgiu a partir de uma imposição do Estado através dos cercamentos que ocorreram na Idade Média, ou como também conhecida a acumulação primitiva de capital. Poderia falar também da escravidão criada no início do capitalismo mercantil, do imperialismo e também da exploração da mão de obra durante a Revolução Industrial, que segue até os dias atuais. Mas, segundo eles, tudo isso que eu acabei de falar não é capitalismo, e sim corporativismo. E que, segundo eles, a definição de capitalismo seriam trocas voluntárias. Seguindo essa linha, as sociedades primitivas seriam o capitalismo. O feudalismo seria capitalismo. A Pangeia seria capitalista. Essa porra tá parecendo mais um roteiro de ficção daquele programas alienígenas do passado. Desculpem a piada bosta. Eu poderia citar inúmeras outras contradições, mas o Betão já fez isso muito bem no vídeo dele, que inclusive eu vou deixar aqui como recomendado para vocês assistirem, para eu poupar saliva que vai vir muita merda aí daí. Os anta-caps ou antas capitalistas adoram sair por aí se dizendo libertários. Mas o que é libertário? Te representa e não gostaria que eles tivessem influência na sua vida, eu acho que você é um libertário, cara. Se você acha que imposto é roubo, ou seja, ou você paga, ou você vai ser multado, preso ou morto, ou seja, você se sente punido por alguma coisa que você não fez, ou que a propriedade E o que o retardado aí não te contou é que o termo libertário está intimamente ligado com a Revolução Industrial, surgimento do movimento operário e das teorias socialistas. No século XIX, a crescente da mão de obra assalariada, somada às péssimas condições de trabalho nas fábricas, levaram ao acirramento da luta de classes inerente ao capitalismo. A mesma burguesia que na Revolução Francesa prometia igualdade, liberdade e fraternidade, agora detinha os meios de produção. Isso levou à necessidade de organização pela classe trabalhadora. E foi justamente daí que nasceram as teorias socialistas, que criticavam as desigualdades sociais, a propriedade privada dos meios de produção e a democracia liberal burguesa. E é claro, por serem várias teorias, elas discordavam entre si. Uns defendiam uma simples reforma para acabar com as contradições do sistema capitalista e acreditavam na limitação do direito à propriedade burguesa. Outros defendiam a revolução e a tomada dos meios de produção e do Estado pela classe proletária. E outros defendiam o fim do Estado e da propriedade privada dos meios de produção. O socialismo passou a ganhar destaque durante o século XIX com os autores como Charles Fourier, Robert Owen e Saint-Simon. E eles, sem dúvida nenhuma, influenciaram grandes autores como o Proudhon e o Marx. Marx desenvolve seu método de análise conhecido como materialismo histórico e dialético, fundando assim um socialismo dito científico.
E a partir daí ele vai classificar as demais teorias socialistas como sendo insuficientes para interpretar e para transformar a realidade. E no seu manifesto comunista, ele vai atacar os demais socialistas, classificando-os como utópicos, como no caso de Owen, Fourier e Saint-Simon, ou como socialistas burgueses, como ele classificou Proudhon. E por isso não é à toa que hoje em dia, quando se fala na palavra socialismo, a primeira coisa que vem em mente é o socialismo marxista e a ditadura do proletariado, sendo quem foi o principal responsável por fazer essa distinção entre socialismo como uma fase de transição para uma sociedade comunista foi o Lenin durante a Revolução Russa. Antes disso, os termos socialismo e comunismo eram tratados como sinônimos. Em 1840, Proudhon escreve sua mais famosa obra, O que é a Propriedade? E nessa mesma obra, ele contraria as definições clássicas de anarquia, que até então era utilizada como sinônimo de caos. Você é um republicano? Sim. Mas isso não quer dizer nada. República quer dizer res publica ou coisa pública. Agora, quem quer que esteja interessado em assuntos públicos independentemente da forma de governo é republicano. Nisso, até os próprios reis são republicanos. Bom, você é um democrata? Não. O quê? Gostaria de viver numa monarquia? Não. Um constitucionalista? Deus me livre. Então você é um aristocrata? Não mesmo. Você quer uma forma mista de governo? Menos ainda. Então, o que você é? Eu sou um anarquista. Apesar desse diálogo muito louco que Proudhon teve com ele mesmo, seus seguidores preferiam se chamar de mutualistas, pois consideravam o termo anarquia pejorativo. E em 1864, trabalhadores, em sua grande parte mutualistas, fundaram a Associação Internacional dos Trabalhadores e foram bastante influenciados pela teoria do coletivismo de Mikhail Bakunin. E a partir de então começaram a aderir a ideias como o sindicalismo. E foi somente aí, na Associação Internacional dos Trabalhadores, ou Primeira Internacional, que o anarquismo se consolidou enquanto um corpo teórico de fato. Com essa transição da grande parte dos trabalhadores mutualistas para o coletivismo, sendo essa a primeira corrente de pensamento do que hoje chamamos de socialismo libertário. O termo libertário surgiu em 1857, em uma carta que o escritor e anarquista francês Joseph Déjacque enviou ao Proudhon, onde ele criticava o Proudhon em relação à sua posição contrária aos direitos das mulheres. Anarquista moderado, liberal, mas não libertário. E um ano mais tarde, em 1858, no seu exílio em Nova York, ele reafirmaria o termo libertário ao fundar o jornal de mesmo nome, chamado O Libertário, o jornal do movimento social. E mais tarde, em 1895, os anarquistas Louis Michel e Sébastien Faure retomam com o jornal, que inicialmente eles pensaram em nomear de O Anarquista, mas como o movimento anarquista vinha sofrendo inúmeras perseguições, eles optaram por usar o termo O Libertário. E é aí que está a força do termo. Pois não adianta a pessoa ser contra o Estado enquanto é contra a luta das mulheres. Essa pessoa jamais será um libertário. Do mesmo modo, é impossível uma pessoa ser contra a luta dos negros e se dizer libertário, ou ser contra a emancipação dos trabalhadores e ser libertário. Por isso, a origem desse termo está intimamente ligado com o feminismo, com o abolicionismo, com o antimilitarismo, com o sindicalismo. Mas como um termo tão foda foi parar na boca de uns lixos neoliberais?
A resposta está no livro A Traição da Direita Americana, de Murray Rothbard, onde ele admite que eles se apropriaram do termo libertário. Um aspecto gratificante da nossa ascensão a algum destaque é que, pela primeira vez em minha memória, nós, nosso lado, capturamos uma palavra crucial do inimigo. Outras palavras, como liberal, haviam sido originalmente identificadas como libertários de laissez-faire, mas haviam sido capturadas por estatistas de esquerda, forçando-nos, nos anos 1940, a nos chamar de liberais fracamente verdadeiros ou clássicos. Libertários, em contraste, há muito tempo era simplesmente uma palavra educada para os anarquistas de esquerda, isto é, para os anarquistas anti-propriedade privada, seja de variedade comunista ou sindicalista. Mas agora nós assumimos, e mais apropriadamente do ponto de vista da etimologia, desde que nós éramos proponentes da liberdade individual e, portanto, do direito do indivíduo para a sua propriedade. Além disso, Rothbard foi um dos responsáveis por fundar a ideia do paleolibertarianismo, que nada mais é do que um libertário, entre aspas, do paleolítico. Zoeira, nada mais é do que um conservador pau no cu, que é a favor de mais liberdade econômica. E aqui eu não vou nem citar, na verdade já citando, as relações obscuras dos autores do anarco, entre aspas, capitalismo, com a supremacia branca norte-americana. Em 1994, Rothbard fez uma resenha do livro The Bell Curve, que é um livro pseudocientífico e racista, onde o autor define que diversas raças e etnias herdam características genéticas de seus antepassados, e essas características são ruins ou boas, diferenciando de raça para raça. E é claro, Rothbard comemorou isso. E como já se não fosse bosta o suficiente, ele, é claro, apoiou a candidatura do David Duke. Lembra aquele que elogiou o Bolsonaro, o líder da Ku Klux Klan? Pois é, o anarcocapitalismo é igual merda de cavalo. Quanto mais você cutuca, mais fede essa bosta. E um dos exemplos mais recentes dessa bosta entre anarcocapitalismo e supremacia branca que nós temos é um dos últimos representantes vivos dessa merda que chamamos de anarcocapitalismo, o Hans Hermann Hoppe. É bem famoso na internet por esses memes de remoção física desses retardados ANCAPs, que nada mais seria que numa futura sociedade do mundo do pirulito ANCAP, comunistas, sindicalistas, feministas, LGBTs e tal, deveriam ser separados dessa sociedade, pois eles apresentariam um risco para a mesma. Exceto os fascistas, é claro, esses daí o Hoppe dá até palestra para eles. Mas ele insiste em dizer que na alt-right americana não existe fascista, mesmo os textos deles estando sendo constantemente debatidos em fóruns de extrema-direita pela internet de orgulho branco, como o Stormfront. Capitalistas, liberais e extremistas de direita, mas nunca libertários. O movimento anarquista já conta com 150 anos de muitas e muitas lutas. Sobreviveu a 150 anos de exílios, torturas, penas de morte, de regimes ditos democráticos a regimes ditatoriais. E não vai ser uma ideologia barata impulsionada por grandes grupos econômicos na internet que vai acabar com o movimento.